Escala de inteligência total de Patrick Jane. Neste vídeo irei analisar e avaliar intuitivamente as categorias de inteligência de Patrick, o consultor da CBI, falso médium e mentalista. Se você não faz ideia do que seja isso, deixe-me explicar. FSI, ou Full Scale Intelligence, é um termo usado para avaliar categórica e sistematicamente uma pessoa ou personagem da ficção, baseado em nosso conhecimento atual sobre as teorias de inteligência e avaliações de inteligência com base em abstrações humanas, então planejamento, estratégia, manipulação, mentiras, etc. Vocês irão ver as categorias conforme o decorrer do vídeo. Não é algo muito conhecido, é algo relativamente novo. Sistematizar o que é alguém inteligente, ao invés de só falar que aquele alguém é inteligente. Enfim, vamos para o vídeo. Começando com QI, quociente de inteligência, alguns conceitos servem para serem usados especificamente em crianças, mas também servem para fins didáticos, para avaliar o personagem. Enfim, deixando isso bem claro, vamos para o vídeo. Leitura total. Refere-se à capacidade de um indivíduo de ler e compreender um texto. Na série, Patrick Jane não só lê e entende os textos, ele se atira nisso como se fosse seu porto seguro, seu refúgio mental. E ele sabe que ele precisa ler muito e compreender o que está lendo, ganhar mais conhecimento para derrotar seu inimigo que matou sua família, Red John. Ele sabe que precisa ler. Leituras complexas de filósofos como Sun Tzu já foram citadas na série. Sua capacidade de leitura e entendimento seria uma nota de 10 de 10. Raciocínio quantitativo. Mede a capacidade de uma pessoa em resolver problemas numéricos. Patrick não demonstrou tantos feitos relevantes nesta categoria. Consigo me lembrar de quando ele vai apostar na corrida de cavalos e tem que vencer. Ele faz uma rápida conta e vê uma solução genial para o problema, apostando em todos os cavalos. Mas isso vai mais para a área da inteligência fluida, ao meu ver. Essa categoria se relaciona mais a matemáticos do que a detetives que têm que formular teorias, não resolver equações complexas. Por falta de demonstração nesta categoria, mas por ter relação com o raciocínio dedutivo, darei uma nota 8 de 10. Para ele, memória de curto prazo. Categoria que mede a capacidade da pessoa em memorizar as coisas. Com a memória de curto prazo, ou seja, memorizar as coisas após pouco tempo, segundos, após ter recebido uma informação ou informações. E Patrick é um gênio nisso também. As categorias de memória são uma de suas melhores categorias. Uma cena em específico que há na série é quando ele é sequestrado por algum tipo de máfia e ele terá que memorizar uma série de números e letras aleatórios. Após ele ter sido pressionado e até afogado em uma banheira cheia de água, o que dá um feito para ele incrível de tolerância e regulação ao estresse. Mas ele conseguiu memorizar a lista de mais de 70 números e letras aleatórios, e tendo que falar eles logo após terem sido escutados pelo mafioso, deixando-o assim com uma pontuação de 10 de 10, em termos de memória de curto prazo. Compreensão verbal. Essa categoria mede a capacidade da pessoa em entender aspectos da linguagem falada, verbal, incluindo vocabulário, compreensão de instruções verbais, raciocínio de verbalização abstrata, como entender as nuances e regras de uma forma que as outras pessoas normalmente não iriam entender, e ganhar em jogos de estratégia, onde a base das regras são essenciais, e formação de conceitos verbais, como explicar ideias abstratas como justiça e amor, defender, refutar e aplicar ideias usando a linguagem falada. Patrick é mestre nisso. Suas interações sociais, sua defesa de teses e hipóteses são um dos carros-chefe da série. Além de que, ele usa essa habilidade para resolver a maioria dos casos e manipular as pessoas. Nesta categoria, ele teria 10 de 10. Raciocínio perceptual. Capacidade que mede o raciocínio não verbal da pessoa de entender o que está ao redor, sem que tenha alguém verbalizando para ajudar em seu raciocínio. Patrick, além de ser um mestre na verbalização, ele é ainda mais mestre em não verbalização. Se o mundo está mudo para ele, parece que ele entra no modo do instinto superior detetivístico. O silêncio para ele, muitas vezes, e na maioria da série, diz muito mais do que as informações faladas,
O silêncio é uma arma que o Patrick pode usar melhor ainda do que as informações faladas pelos outros. 10 de 10. Memória de trabalho. Capacidade de memorizar as coisas que estão ao redor e juntar essas informações e conseguir manipulá-las para chegar a alguma conclusão. Patrick é um mestre nisso também. Ele não é um detetive que anda com um bloquinho de notas e que precisa ir anotando as coisas que vai vendo ao redor. Ele pode guardá-las e manipulá-las facilmente, como se estivesse fazendo algo básico, como andar para frente ou piscar. Apesar de que, não necessariamente alguém que anota as coisas irá ter uma desvantagem, mas é algo a mais que Patrick consegue fazer sem meios externos para manipular as informações. 10 de 10. Sua velocidade de processamento. Patrick analisa as coisas não tão rapidamente. Ele demora um pouco em sua avaliação para sua conclusão estar quase no 100% de precisão. Ele demora para chegar a alguma conclusão. Ele é tipo o Sherlock Holmes. Na cena do crime, ele para, pensa, analisa, cheira, toca. Ele sabe que seria um tiro no próprio pé, já sair concluindo várias coisas, sem que haja informações para montar uma base forte para suas deduções, apesar de usar sua intuição genial para ter como um norte para onde ele deveria seguir na investigação ou suspeitas de alguém. Sua velocidade de processamento seria lenta, mas não por opção, é sua maior força. Ele reduz a velocidade para ter precisão, uma lei da física. Ele sabe que precisa estar distante da velocidade da luz para ter mais precisão. Senão, ele teria que ser muito mais relativo em suas ações. E relativismo em investigações criminais não costumam dar certo, pela falta de precisão. 10 de 10 para sua velocidade de processamento, que irá lhe dar uma conclusão melhor do que se ele fosse rápido demais e dar um passo maior que a perna alcança. Sua visão espacial é de dar inveja. Como em um episódio que ele deduz que uma menina estava brincando em uma casa na árvore, porque ela fez um desenho de onde ele e sua equipe da CBI estava, que só poderia ser feito se a menina tivesse uma percepção visual de cima, uma casa na árvore. Eureka, além de ter essa noção espacial aguçada, é até algo a mais, sendo um feito também. De empatia, por se colocar no lugar da criança e ver o que ela viu. Pontos para Patrick em empatia, de tabela. 10 de 10 em percepção e noção espacial. A inteligência cristalizada de Patrick é uma coisa que, na minha visão, é meio limitada. Por se tratar de um detetive trapaceiro, ele não tem muito conhecimento em algumas áreas como botânica, venenos, perícia criminal. Ele quer resolver os casos com o método dele, a análise comportamental, mentalismo, psicologia, hipnose, etc. Ele tem seus próprios métodos e tende a estudar as áreas que lhe são interessantes e que ele julga serem as áreas mais importantes para um crime ser resolvido, com base nas pessoas, e não muito em conhecimentos fora disso, dando uma certa limitação em conhecimento adquirido. Diria que ele teria 4/10 em conhecimentos gerais adquiridos, sendo bastante ignorante, mas longe de ser alguém burro. Apenas menos focado em certas áreas. A inteligência fluida de Patrick, por outro lado, é totalmente diferente da sua inteligência que adquire conhecimentos. Ele resolve as novas cenas de crime como se automaticamente já viesse na cabeça dele tudo o que aconteceu. Sua capacidade para resolver novos problemas parece que ele está de hack, é muito roubado. Ele tem uma das maiores facilidades da ficção em termos de vida real para resolver novos problemas. Em muitos casos, ele já os resolvia em segundos, tendo o resto do episódio inteiro com ele bolando um plano de manipulação para pegar o assassino. Uma bizarrice sem igual. Ele tem uma nota máxima de 10 de 10. Esse cara parece que nasceu para resolver assassinatos, que seriam novas formas de se pensar como as pessoas morreram e quem foi que matou e quais foram as motivações, se houver. Eliminando os termos de memória, teríamos sua capacidade em operar e raciocinar nos casos. Sem isso, então, diria que 10 de 10, o que gastaria mais energia e seria mais difícil para a maioria das pessoas, raciocinar e memorizar ao mesmo tempo. Se tirarmos a memorização e deixarmos só o raciocínio, e a pessoa já é boa em ambas as tarefas, raciocinar mais memorizar, então é facilmente dedutível indutivamente que ela provavelmente se sairia melhor só fazendo uma coisa.
O que entra no meio da teoria do foco e concentração, que a mente é melhor fazendo uma única coisa e a alternância de tarefas só dificultaria ou minimizaria os resultados ou performance do que está sendo feito. Além de que suas habilidades em raciocinar com coisas não verbais, como formas, o mundo que está dizendo ao seu redor, cognitivamente, ele seria um dos melhores tendo uma observação do mundo ao seu redor e especificamente nas cenas de crime de 10 de 10. Analisando sua capacidade de memorizar as informações, manipulá-las e o quão rápido ele faria isso, eu diria que, para seu trabalho de detetive, onde o objetivo é ser mais rápido em achar a verdade sobre o ocorrido e não respostas prontas ou falaciosas, diria que ele teria uma pontuação de 10 de 10 nesta combinação. Sua flexibilidade cognitiva é algo bastante questionável, apesar de que ele tem facilidade para resolver os casos. O que o deixaria bem flexível, ele não tem métodos flexíveis, tendo dificuldade em aceitar ou levar a sério análises periciais e estatísticas feitas por matemáticos. Apesar de usar bastante a matemática para resolver casos, mas, enfim, não vamos falar da hipocrisia de Jane, ainda. Agora indo para a velocidade de processamento, IPI, que seria algo bem relacionado ao Palácio da Memória, se adequa porque o IPI tem como função analisar sua eficiência do processamento de uma informação, de como você codifica uma informação, comparando com o Palácio da Memória, o que você pensaria para lembrar de uma informação específica, tipo exemplo da série. Patrick usa personagens de desenhos animados para lembrar de cartas de baralho para ganhar no pôquer e no blackjack. O armazenamento, que seria onde suas informações iriam se localizar. Patrick usa o parque de diversões que frequentava com seu pai quando ele era criança. A recuperação das informações, que dependem muito de como você as codificou e as armazenou. Dentre os fatores, claro, como nutrição, leitura, exercícios físicos, etc. Por se associar muito ao Palácio da Memória, creio que Jane teria uma nota 10 de 10 neste, já que seu Palácio da Memória, muito provavelmente, é um dos melhores palácios da memória da ficção. Dos que já mostraram essa técnica na ficção, pelo que me lembro, apenas o Sherlock da BBC teria alguma chance contra Patrick, em quesito de Palácio da Memória. Agora indo para a IPI, que não tem a ver com programação, apesar de terem a mesma sigla, o IPI aqui se refere à capacidade auditiva da pessoa, o quão bem ela interpreta, mantém e recupera as informações que lhe são dadas auditivamente, que se conecta muito bem à inteligência musical de uma pessoa, o quão bem ela consegue detectar, discriminar, diferenciar sons, fonemas, timbre, duração e intensidade, processamento temporal, ordem, ritmo, intervalos, crítico para a linguagem, integração binaural, combinar informações dos dois ouvidos, entender falas com ruídos, memória auditiva, velocidade e precisão de processamento, tempo de reação e erro. Intuitivamente, se fôssemos levar isso como se fosse uma inteligência musical e sonora, diria que Patrick teria uma nota de 9/10. Ele conseguiu fazer algumas deduções durante a série sobre música, mas ele é esperto demais. Com certeza ele conseguiria identificar sons diferentes, batidas, ritmos, timbre, etc. Agora, como Patrick regula, organiza e direciona o próprio processamento cognitivo e comportamento para atingir objetivos, ele, na série, demonstra ser uma pessoa muito focada, como se fosse um fanático. Ele não se distrai do seu objetivo, como se fosse um caçador indo atrás das presas, apesar de demonstrar visualmente e emocionalmente que ele aparenta ser mais uma presa, ele é o verdadeiro caçador, que nunca tira o olho quando ele tem sua intuição o guiando para o alvo. E ele é um dos, se não o personagem com mais conhecimento em psicologia, então ele tem a autoconsciência de que ele pode manipular seus conhecimentos para implementar em si mesmo, dando-o assim uma vantagem esmagadora. Ele não necessariamente precisaria ter nascido com essas condições, apesar de eu achar que ele tem sim um fator genético bem forte para a inteligência relacionada ao QI, mas sua base de conhecimento também o ajuda e muito. Isso também o dá um norte para mirar e não se distrair com a bússola inteira, também o dando de tabela uma capacidade maior para criar estratégias, planejamentos, memória de trabalho, monitoramento e autorregulação maiores. Irei fazer uma série de vídeos desse tipo e irei dividir os vídeos, porque dá muito trabalho criar tudo de uma vez. Nos vemos no próximo vídeo, que iremos falar de seu raciocínio, intuitivamente. Depois irei fazer algo mais sistemático sobre,
talvez uma análise de cada episódio. Nos vemos em breve.